Quanto você tem que ter investido para receber R$ 500 todos os meses de renda passiva? Eu montei essa carteira hipotética com 5 fundos imobiliários e eu vou te mostrar como é fácil calcular o quanto você precisa ter investido para receber esse valor todos os meses. Então vamos lá, esses aí são 5 fundos imobiliários dessa carteira e sim, eu invisto em todos eles. O primeiro é o XPCI 11, o segundo é o Habit 11, o terceiro HCML 11, quarto BTCI 11 e quinto RZTR 11. Então vamos começar aqui primeiro pelo XPCI 11. O tipo dele é fundo de papel, ou seja, é um fundo que investe em CRI, LCI, investe em papel, não investe em imóvel físico, assim como é o fundo de tijolo. Administrador XP e gestora XP também. Qual a diferença entre administrador e gestor? Administrador é uma empresa que cuida da parte mais burocrática de um fundo imobiliário. É a papelada, a parte jurídica, essas coisas. E o gestor é a empresa que toma conta mesmo da seleção dos ativos. É a empresa que decide o que vai fazer com o dinheiro. Então são duas coisas diferentes. Só que no XPCI 11 é a mesma empresa que faz isso, a XP Investimentos. O dividend yield de 12 meses, ou seja, nos últimos 12 meses, o XPCI 11 pagou 12,71% em dividendos. E o valor da cota atual é de R$ 86,44. Agora aqui tem uma coisa bem bacana. Se a gente for ver aqui no Investidor 10 e descer aqui embaixo, ele mostra para a gente a comparação do XPCI 11 com índices. Ou seja, XPCI 11 versus algum índice. Qual que é o índice que você tem que fazer a comparação com fundos imobiliários? É o IFIX, tá? Então, só se você selecionar aqui o IFIX e veja que em 5 anos, o IFIX ganhou do XPCI 11, né? O XPCI 11 rendeu 37,44% e o IFIX rendeu um pouco mais aí, 39,27%. E ele perdeu para o CDI também. Então, é uma coisa aqui que a gente tem que ficar atento. Agora, sobre a distribuição dos ativos. Enzo, você falou que é um fundo de papel. Ok, investe ali em títulos ligados ao mercado imobiliário. Só que não é só isso, tá? Veja que o fundo não investe 100% de toda a grana que ele tem em uma coisa só. 92% dessa grana está investido nesses títulos, né, em CRI, etc e tal. 4% em fundos e 4% em caixa, dinheiro que eles ali têm guardado em caixa. Agora, isso aqui que é o interessante, ó. Dividend yield médio histórico. Desde a sua criação em setembro de 79, foi de 0,87%. Enzo, como que você achou essa informação? É bem simples. Eu vim aqui no Fundamentei e aqui ele tem essa tabela aqui gigantesca que mostra todas as informações desde a criação do fundo. Então aqui, ó, desde do mês 9, do mês de setembro de 2019. Então todas as informações sobre caixa, imóveis, fundos, papéis e até do dividend yield mensal. Então, o que eu fiz? Eu passei esses dados para o Excel e fiz a média deles, tá vendo? Média de todos esses valores aqui e eu cheguei a um dividend yield médio desde setembro de 2019 de 0,87. Ou seja, desde a sua criação, o XPCI 11, ele pagou 0,87% em média ao mês ali, em dividendos. Agora vamos falar do segundo, Habit 11. Também é um fundo de papel. O administrador é uma empresa chamada Vórtices, é uma empresa conhecida no mercado de fundos imobiliários, caso você não saiba. E o gestor aqui, ó, é o Habitat Capital. Dividend yield nos últimos 12 meses foi de 15,24%. Em comparação com o XPCI 11, que foi de 12,71%. E o valor da cota atual é de um pouco mais de R$ 89,16. Se a gente for fazer aquela mesma comparação, e vem aqui no Investidor 10 e descer, a gente vê que Habit 11 versus IFIX também ganha. Então veja aí, IFIX. Nos últimos 5 anos, o Habit 11 ganha 61% de rentabilidade versus 39%. Se você tivesse investido R$ 1.000 há 5 anos atrás, por exemplo, em Habit 11, você teria aí 1.614. Enquanto se você investisse, por exemplo, em algum investimento que render 100% do CDI, você teria 1.444. Então ganhou do CDI e ganhou da média do mercado de fundos imobiliários, que é o IFIX. IFIX, caso você não saiba, é como se fosse o Ibovespa do mercado de fundos imobiliários. Agora, sobre a distribuição dos ativos, veja que mesmo que o Habit 11 também seja um fundo de papel, assim como o XPCI 11, a distribuição é um pouco diferente. Eles têm menos porcentagem investido em títulos, tem mais em fundos e também tem mais grana em caixa, mais grana em porcentagem, né, lógico. Então tem mais porcentagem de toda a grana que eles têm em caixa. Agora sobre o dividend yield médio histórico. Desde a sua criação em julho de 2019, o Habit 11 pagou para os seus cotistas, em média, 1% ao mês.
Fiz a mesma coisa, ó. Fui lá no Fundamentei e peguei toda essa tabela aqui, ó, e fiz a média de todos os dividend yields pagos desde a sua criação. E a gente chega aqui, ó, a um valor de 1%. Então, em média, é isso que ele pagaria para os seus cotistas, 1% ao mês. Agora vamos para o nosso terceiro fundo. HCML11 é o primeiro tipo diferente aqui, ó, tipo de tijolo. Já adianto que esse aqui, ó, é de shoppings. Então, esse fundo aqui é um fundo que investe em shoppings, ok? O administrador é o Banco Santander, todo mundo conhece. E o gestor HSI. Acho que você deve conhecer também se você está mais inteirado nesse mercado. O dividend yield é um pouco menor do que os fundos de papel, nesse caso, né? Pagou em 9,24%. E o valor da cota atual é de R$ 95,89. Se a gente for aqui no investidor 10 IDC, a gente encontra a informação que a gente quer, ó, em comparação com o IFIX em 5 anos. Veja que o IFIX ganhou aí do HCML11 39% de rentabilidade, enquanto o HCML11 rendeu 31%. Nos últimos 2 anos, o HCML11 rendeu mais do que o dobro, né? Então, assim, é um fundo que eu adicionei na minha carteira ano passado. Então, assim, desde janeiro até que ele rendeu muita coisa. Então, é um fundo aí que tá me dando uma ótima grana, porque eu comprei ele aqui, ó, mês 1 de 23. Então, é só você ver aí, ó, a rentabilidade que ele teve nesse último ano. E se você tivesse investido, por exemplo, R$1.000 há 2 anos, hoje você teria quase 1.500. Agora falando sobre a distribuição dos ativos. É um fundo de tijolo, né? Investe aí majoritariamente em imóveis, 98% está investido em imóveis e 2% da grana está em caixa. Esses aqui, ó, são os imóveis, tá? Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Esses aqui são os imóveis. Então veja aqui, ó, todos são shoppings, tá vendo, ó? Shopping do Granja Viana, em São Paulo, Shopping Metrô Tucuruvi, São Paulo, Shopping Paralela, Bahia. Veja que ele tem 7 imóveis, 5 estados e 3 regiões. Aqui fala até a área bruta locável aqui, né, ABL. E aqui ele também nos dá informações sobre a vacância. Qual que é a vacância desses shoppings? Aqui a gente tem vacância, por exemplo, de 10%, de 13%. Alguns são bem menores, né, 2%, 3%. E depois ali você consegue encontrar a vacância média nesses sites. Mas isso não é assunto aqui do vídeo de hoje. Agora, que é o mais importante na minha opinião. Dividend yield médio histórico, desde a sua criação também em julho de 2019. Fiz a mesma coisa, vim aqui no Fundamentei, então eu peguei toda essa tabelona aqui desde julho de 2019, fiz a média do dividend yield de todo mês aqui, né, desde julho de 2019, e a gente chega aí ao valor de 1% ao mês. Então, em média, o HCML11 pagou para os seus cotistas 1% ao mês. Agora, indo para o quarto fundo da nossa carteira, o BTCI11, tipo, é também de papel, administrador BTG Pactual, você muito provavelmente conhece, gestor também BTG Pactual, dividend yield nos últimos 12 meses de 12,73%. Se a gente for comparar, por exemplo, com o XPCI11, ele pagou 12,73%, pagou um pouco a mais do que o XPCI11. E o valor da cota atual é de R$ 9,98. Então, com R$ 9,00 aqui, com R$ 10,00, você consegue comprar uma cota desse fundo imobiliário que é gerido e administrado pelo BTG Pactual. Fazendo aquela velha comparação e descendo aqui embaixo no site Investidor 10, a gente vê que a comparação com o IFIX nos últimos 5 anos, ele amassou o IFIX. 72% de rentabilidade nos últimos 5 anos, enquanto o IFIX rendeu 39,27%. Então, assim, amassou a média do mercado, rendeu muito mais do que a média do mercado. Veja que se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos em BTCI11, hoje você teria 1.724. Agora, sobre a distribuição dos ativos, veja que está 88% em papéis, tem mais fundos, né? Então investe em mais outros fundos aqui do que, né, os outros 2 de papel que a gente viu, e tem 4% aí da grana em caixa. E o dividend yield médio histórico desde a sua criação em janeiro de 2017, então é o fundo mais antigo aqui, se eu não estou enganado, 2019, exatamente. É o fundo mais antigo aqui da nossa lista e ele tem aí um dividend yield médio histórico de 0,88%. Tá aqui, tá vendo? O mesmo cálculo que eu fiz. Eu peguei a tabela com todas as informações, inclusive ele mostra o quanto tem caixa, o quanto tem imóveis, o quanto tem outros fundos, em papéis. Eu posso fazer um vídeo só ensinando a analisar essa tabela aqui, ó. Então, eu fiz a média aqui dos dividend yields, peguei aqui a média e a gente chega a um valor aqui de 0,80%. Agora, o nosso quinto fundo, nosso quinto e último fundo da carteira. Tipo, é de tijolo, administrador Brasil Plural, gestor RISA
dividend yield nos últimos 12 meses foi de 11,12% e o valor da cota atual é de R$ 107,10. Entrando aqui no Investidor 10 e fazendo aquela nossa comparação com o IFIX nos últimos 5 anos, RZTR também amassou o IFIX, rendeu muito mais do que a média do mercado. A distribuição dos ativos está bem semelhante à do HSML11, né? O outro estava 98,2, esse aqui está 95,5. E esses aqui são os ativos, tá vendo? São só fazendas nesse caso, em Serranópolis, em São José do Xingu, em Campo Verde, em Sorriso, Serranópolis também. Então tem 17 imóveis em 7 estados, em 3 regiões. Olha o tanto aqui de metro quadrado de área bruta locável. A grande maioria aqui das fazendas está 100% alugada, maravilha. E agora o dividend yield médio histórico desde a sua criação em outubro de 2020, é o fundo mais novo aqui que a gente tem na nossa carteira, 1% aí que eles pagam em média ao mês. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a média dos dividend yields médios de cada fundo imobiliário. Então vamos somar aqui 1%, mais 0,8%, 1,8%, mais 2,8%, mais 3,8%, mais 0,87%, a gente chega ao valor de 4,67%, né? E agora é só a gente dividir isso aqui, 4,67 divide por 5, a gente acha a média da carteira. Então, em média, nossa carteira aqui de fundos imobiliários pagaria isso aqui, 0,934%. E agora respondendo a pergunta, né? Com esse dividendo mensal, quanto preciso investir para receber os R$500 mensal? É muito simples, é só você dividir 500 por 0,934%, divide R$ 53.533. Se você investir R$ 53.533 nessa carteira hipotética, você receberia ali R$500 em média todos os meses. E é isso que está aqui, Deixa eu até tirar o borrão, nenhum. R$ 53.533. E agora, você acha que vale a pena ou que não vale a pena? Eu poderia ter pegado esses 50 mil e ter investido, por exemplo, em um imóvel físico, né, em um lote, em um apartamento. Na minha opinião, tá? Vale totalmente a pena. E por isso aqui, um imóvel físico é alugado em média por 0,3 a 0,5% do seu valor. Então, assim, se você investir 53 mil, por exemplo, em um apartamento, que eu acho que vai ser impossível você achar um apartamento para comprar com 53 mil, mas vamos supor que você acha, você receberia ali, R$250 no máximo. Então, assim, investir R$50 mil para ganhar os 500 mensal em fundos imobiliários, a uma média aqui de 0,93%, é uma maravilha, tá? Vale muito a pena, sim. E foi isso que eu consegui na prática, tá? No começo do ano agora, eu investi R$50 mil, na verdade foi 49.759. E é isso que eu recebo em média todos os meses, olha aí. E é isso que eu recebo em média todos os meses, olha aí, tá aparecendo na tela. Obviamente, eu nem preciso dizer que isso não é uma recomendação de compra e que eu escolhi esses fundos imobiliários que estão na minha carteira com uma estratégia clara. Eu não saí escolhendo aleatoriamente aonde investir, não. Eu tenho um método para isso e esse método eu ensino dentro do Rico do Futuro, o meu treinamento sobre investimentos. É um treinamento feito para te ensinar a investir do jeito certo, em ações, renda fixa, fundos imobiliários, exterior. Não importa se você está no zero ou se você já investe há mais tempo. Ele vai te ajudar e vai te levar mais rápido à sua liberdade financeira. E esse aqui, é o Por Dentro do Rico do Futuro. É o nosso módulo, que é o módulo 7, que a gente chama de a segunda irmã da renda variável, parte 2. Aula 40, fundos imobiliários, o que são? Será que vale a pena? Essas aqui, são as melhores partes, que é a parte da estratégia. Como eu invisto em fundos imobiliários, parte 1. Como eu invisto em fundos imobiliários, parte 2. E a aula 45, que é analisando e comprando o fundo imobiliário na prática. Então, é eu demonstrando a aplicabilidade da estratégia na prática. E a aula 46, a gente fecha aqui com cuidados que você tem que ter ao seguir a estratégia. E caso você queira fazer parte, o link está aqui na descrição. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo.